Boa tarde, turma. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa semana. Hoje nós vamos iniciar, a nossa aula vai ser de CHN, no livro Vem Voar, nas páginas 44 até 53. Olha lá, essa é a página do livro. Então, hoje é 7 de junho, segunda-feira. Outro livro que nós iremos utilizar é o Currículo em Ação, o Ler e Escrever Sociedade e Natureza, né? Nós vamos utilizar a parte de História e Geografia nas páginas 91 e 92. Ok, turma? O nosso tema de hoje é nossa família, o nome, sobrenome e os tipos de família, ok? Vamos lá? Então, iniciando a nossa aula, olha lá. Santo André, 7 de junho de 2021, segunda-feira. Nós vamos começar com o vídeo Nossa Família e depois sobre nome e sobrenome, ok? Esses dois vídeos falando um pouquinho sobre o nosso tema hoje. Terminando de assistir os vídeos, vocês vão fazer no caderno o cabeçalho, a rotina e o alfabeto e vão circular o nome as letras do nome do seu papai, tá? Se não tiver papai, pode ser um tio, tá certo? Ou se não escreveu ainda o nome da mamãe, pode ser o da mamãe ou o da vovó, mas circular as letras do nome de alguém da sua família, tá? Continuando, aí nós vamos para o livro do CNH, o Vem Voar. Vamos lá para a página 44. O tema já mostra aqui, né? Quem não assistiu o filme Moana, né? Que ela, quando ela cresceu, já estava mais grandinha, assim, maiorzinha, ela começou a se perguntar quem ela era, né? Como que ela deveria ser, o que ela gostaria de fazer, ela sozinha, sabe? Lutar pelos seus ideais, né? E a avó dela era uma mulher muito guerreira, uma mulher de fibra, então ela foi ensinando um pouco das coisas dela para Moana, né? Então aqui fala um pouquinho e aqui está perguntando, olha, você conhece essas personagens? Quem são elas? E no número 2, esta família é parecida com a sua? Então vocês podem responder no final da página, é uma resposta pessoal, tá? E aí vamos continuar. Aí no número 2, né, ó, no capítulo 4, quem sou eu? Então vamos lá. Todo mundo tem um nome. Escute o texto que a professora vai ler. Então, olha lá. Rosita Maria Antônia Martins da Silva era um nome tão grande que pinicava. Rosita foi a avó quem quis. Maria Antônia, o irmão. Martins, da mãe. E da Silva, do pai. O problema todo é que ninguém pergunta para gente com qual nome quer nascer. Teria escolhido Rosita, mas nada. Então aqui esse textinho aqui, essa leiturinha fala sobre o nome, né? Que as pessoas às vezes, olha o nome dela, Rosita Maria Antônia Martins da Silva. Olha que nome grande. Então, cada pedacinho do nome dela foi escolhido por alguém. A Rosita foi pela avó, a Maria Antônia pelo irmão, o Martins é o sobrenome da mãe e o da Silva, o sobrenome do pai. E aqui ela pergunta, por que não perguntam pra gente, né, qual nome a gente queria? Mas não dá pra perguntar, né, turminha? São os papais, a família que escolhem. Então, olha lá. Após a leitura, escreva o seu nome e seu sobrenome e circule os nomes que aparecem no poema. Então, vocês vão circular aqui quais os nomes que aparecem no poema, tá bom? Depois, vocês vão escrever, cada um vai escrever aqui embaixo, olha, é resposta pessoal, então cada um vai escrever o seu nome e seu sobrenome, então é nome inteiro, tá bom, turma?
Muito bem. Depois, no número 3, após a leitura e explicação da professora, responda a pergunta abaixo com a ajuda de um responsável. Então, olha lá. Vou ler para vocês. Por que precisamos de nome e sobrenome? Então, olha, antigamente as pessoas só usavam o nome. Com o passar do tempo, ficou difícil identificar uma delas. Por quê? Olha lá, né? João deve se apresentar ao rei. Aí apareceu um monte de João. Eu sou João, eu sou João, eu sou João, eu sou João, eu sou João Ferreiro, eu sou João. Então todo mundo chamava João. Como que um ia se apresentar ao rei se não tinha o sobrenome? Então, viu que confusão? Como saber qual João devia se apresentar ao rei? Qual será? Tinha que ter um sobrenome, né, turma? Foi assim que as pessoas começaram a usar sobrenomes. Sobrenome podia indicar uma característica da pessoa, o lugar onde ela morava ou sua profissão. Muitas vezes o sobrenome tinha uma relação com a história da família. Então, por isso que às vezes eles colocam, né, o sobrenome do pai ou da mãe. Às vezes não, né? A gente é de costume a gente colocar, né? Só que antigamente, o que, que eles faziam assim? Ah, é o João Barbeiro. Ah, é a Dona Maria Italiana. Ah, é o Pedro da Carroça. Então, assim, é, assim eles se identificavam, né? Aí, pergunte de algum adulto da sua família se ele sabe o que significa seu sobrenome. Então, pergunte aí para o papai ou para a mamãe, para a vovó, titia, se eles sabem o que significa o sobrenome. Na aula seguinte, compartilhe a informação com os colegas. Então, você pode escrever aqui, ó, o que sabe sobre o sobrenome, tá bom, turma? Continuando. Então, para nós nos identificarmos, nós temos que ter alguns documentos, porque senão, como que a gente vai mostrar para as pessoas quem nós somos? Não é verdade? Como que a gente vai num médico, ou que a gente vai num trabalho e não tem um documento, ou vai na escola e não tem um documento para mostrar quem a gente é? Não é verdade? Então, aqui está falando que nós temos que ter documentos pessoais. Então, o primeiro documento pessoal que nós temos é a nossa certidão de nascimento. Quando nós nascemos, nós temos esse documento aqui, porque aí fala o nosso nome inteiro, que o pai e a mãe colocou, o dia que nasceu, a hora que nasceu, em que cidade nasceu, quem é a vovó materna, que é da mãe, o vovô materno, que é da mamãe também. Depois o vovô do papai, né? O papai do papai, a mãe do papai, tudo, né? São os avós. Então aqui fala tudo sobre nós na certidão de nascimento, tá? Esse é o primeiro documento que a criança recebe quando ele nasce e é registrado em cartório e tudo. É um documento muito importante. Sem ele você não consegue fazer outros documentos, tá bom? Outro documento importante é a carteirinha de vacinação. Olha lá. Cada quadradinho desse é uma vacina que você tomou. Então, nele traz assim o registro de todas as vacinas que você tomou, né, para evitar as doenças da infância. Tá bom, turma? Então, este é um documento muito importante. A criança, nos primeiros meses, já na primeira semana, ela já toma a vacina. Então, desde aí tem que ir guardando a carteirinha, porque vai sendo de mês em mês, depois de ano em ano. E você vai tomando a vacina e o posto de saúde vai carimbando e registrando qual vacina você tomou, que você está imunizado para as doenças. Tudo bem? Voltando aqui, então, continuando. Outro documento que é muito importante, que a maioria de vocês já tem, porque hoje em dia a criança, depois que ela nasce, assim que ela nasce, a mamãe já pode ir lá tirar a carteira de identidade. Isso mesmo. Ela é uma dos documentos que também tem, olha, o nome do pai, tem o seu nome,
tem o local de nascimento, tem o nome da mãe, o nome do pai, tem a data que nasceu, tudo direitinho aqui, tá bom, turma? E nela, do outro lado, fica o seu polegarzinho. Você carimba o seu dedão, sabe o dedão? O dedão da mão, você carimba o seu dedão e você assina aqui. Quando você é neném, você só tem o polegarzinho aqui, tá? Depois, quando você cresce mais, aí você tira a outra, renova ela, aí você escreve o seu nome. E tem a sua fotografia aqui também, olha, tá? Então, essa é a carteira de identidade. Abra sua mão e repare nas marcas nas pontas dos dedos. Então, nós temos impressões digitais, são linhas. Olha no seu dedinho e na sua mão. Observe que você tem linhas aí. Essas linhas são chamadas de impressão digital. E elas são muito importantes, porque cada pessoa tem a sua impressão digital. Cada pessoa, ninguém tem uma impressão digital igual a outra. Vocês sabiam disso? Cada um tem a sua. Então, nas atividades a seguir, olha, nós vamos fazer a nossa impressão digital. Que tal descobrir a sua impressão digital? Vamos seguir as comandas para ver como que faz? Então, olha, o material, lápis de escrever normal, né? Um creme hidratante e sulfite e fita adesiva, é o durex, tá? Um sulfite ou a folha do caderno mesmo e a fita adesiva. Ó, em uma folha de papel sulfite, faça riscos com lápis até formar um quadrado do tamanho do seu dedo. Então risca lá o quadradinho, né? Você fez lá o quadradinho, olha, risca ele. Opa, eu passei um pouquinho, risca. Aí aplique um pouco de creme no seu polegar direito. Passa lá o creme, ó, passa lá aqui, ó, tá passando o creme no polegar direito, no dedão. Depois, pressione o polegar em cima do quadradinho. Vai lá com o polegar em cima na onde você riscou, olha, tá? Atenção, não movimente o dedo, porque se você movimentar vai ficar um borrão só. Então você só põe o dedo lá em cima, aperta um pouquinho de nada para você ver. Aí coloque a fita adesiva sobre o seu polegar. Então, aquele polegar que você carimbou, que você apertou ali em cima, você vai pegar o durex e vai pôr em cima do polegar. Você vai precisar de 2 pedaços para cobrir a impressão digital. Às vezes o dedinho é pequeno, um só, e o durex é largo, um só dá, mas se ele for fininho, vai precisar de 2 pedaços. Depois, tire a fita do seu dedo e coloque-a no espaço abaixo. Então, aí você vai colocar a fita aqui, no livro, tá bom, turma? Com a sua impressão digital. Repita o mesmo procedimento que você fez antes com o indicador. Qual que é o indicador? É aquele dedo onde você aponta. Sabe onde você aponta? Tem o polegar, tem o dedão, depois o outro. É aquele que você aponta, que você faz o número 1, tá? Esse é o indicador. Aí, número 7. Compare as impressões digitais com as dos colegas. Elas são iguais? Então, nós já sabemos que cada um tem uma impressão, não é, turma? Então, a resposta está fácil aqui. No número 5. Aqui, voltando aqui só um pouquinho. Quem não quiser fazer essa experiência e tiver aquela almofadinha de carimbo, pode carimbar o dedinho também. Dá certo do mesmo jeito, tá? Voltando no número 5, vamos relembrar o que aprendemos. Com a ajuda de um responsável, complete o quadro abaixo e responda as perguntas. Então, olha lá. Abaixo você vai escrever o seu nome completo, então a resposta é pessoal, uma foto sua e a sua impressão digital, tá? Depois, complete as frases com o nome dos documentos corretos. Então, eu tenho carteira de vacinação e certidão de nascimento. Letra A. As vacinas ajudam a prevenir doenças e são importantes para a nossa saúde. Por isso, devemos manter o quê? Atualizada. O que nós temos que manter atualizada que carimba as vacinas? Qual que é? A carteira de vacinação
ou a certidão de nascimento? Letra B. Aí, ó, aí tem um espaço que vocês vão preencher. É o nosso primeiro documento oficial. Ela comprova a existência de uma pessoa. Esse documento não é possível fazer matrícula na escola, por exemplo. Então, o que é o nosso primeiro documento? É a carteira de vacinação ou a certidão de nascimento? Tá? Então a professora até falou na explicação que é nosso primeiro documento. Quando a gente nasce, a gente já recebe ele. Depois, no número 3, abaixo contorne os documentos que você já tem. Então também é uma resposta pessoal. Cada um vai circular qual documento já tem. Ó, carteira de identidade, o passaporte para quem já viajou fora do país, a carteira de trabalho, a certidão de nascimento, o título de eleitor e o CPF, tá bom? Então circula qual desses você já tem, qual que a mamãe já foi com você tirar. Aí continuando, então no currículo em ação, olha lá, página 91 e 92, então nós vamos lá para o livro Currículo em Ação, Sociedade e Natureza agora, mudamos de livro. Na página 91. Depois de observar as imagens da família, desenhe no quadro abaixo da página 92 a sua família. Então aqui, olha, nós podemos observar que existem diversos tipos de família, né? De família, de cultura, nós temos cada estado, cada país tem um tipo de costume, a família costuma ser de um jeito, né? É, então, a gente observa aqui que são todos diferentes, né? Até as moradias deles são diferentes, as roupas, né? Então, aqui embaixo, você vai fazer o desenho da sua família, né? Porque a família é importante pra gente, né, turma? A família ela pode ser grande ou ela pode ser pequena. Às vezes a família tem 2, 3 pessoas, às vezes ela tem 5, 7, né? Aqui em casa, minha família, nós temos 4 pessoas, tá? Então, aí a família de vocês, cada um vai desenhar. Quem é que mora com vocês? Quem é a família de vocês? Certo? Então é isso, turminha. A nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, só chamar a Pro no privado. Uma boa aula, beijos e até amanhã.